Pegue o livro didático de vocês na página 133, onde tem o pronome, foco no texto. Vamos, pra gente poder começar a contextualizar, a gente vai tentar contextualizar o que é o pronome. Lembra que nós falamos sobre as classes gramaticais? Nós temos 10 classes gramaticais, as variáveis e as invariáveis. As variáveis são aquelas que têm gênero, número e grau, algumas só têm gênero e número, outras têm gênero, número e grau. E nós temos aquelas invariáveis, que elas são como se fossem neutras. Indiferentemente, elas sempre vão estar, não vão ter flexão de número, não vão ter flexão de gênero e nem vão ter flexão de grau. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, o que é o pronome? A gente já estudou o substantivo, que ele dá nome a todos os seres em gerais. A principal função sintática dele é funcionar como sujeito. Aí nós estudamos o adjetivo, que ele qualifica, né, o substantivo. Estudamos os numerais, as suas funções sintáticas, e hoje nós vamos estudar o pronome e as suas funções sintáticas. O pronome dentro do texto, qual a importância que o pronome tem dentro de uma redação do Enem, por exemplo. Me perdoe se eu ficar fazendo esse barulho, é porque eu tô muito gripada, tá? O que o pronome pode fazer dentro de uma redação? Como ele pode te auxiliar a você retomar ou você falar, né, expor algo, ou substituir uma palavra que já foi muito usada. Mas vamos lá, continuando. O pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Ele pode acompanhar, eu, Evelyn de Figueiredo Félix, sou a professora de língua portuguesa de vocês. Eu acompanhando o meu nome. Ou eu também posso substituir. Eu comprei, eu sou a professora de português. Eu tirei o substantivo Evelyn e coloquei o eu no lugar. Então, ele pode acompanhar ou ele pode substituir o substantivo. Carlos comprou um carro. Ele comprou um carro. Veja, eu substituí o Carlos, que era o meu substantivo, que era o meu sujeito, pelo pronome ele. Então, vamos lá, só pra gente poder acompanhar direitinho pelo livro didático de vocês. Na página 133, tem um texto, né? É um discurso de agradecimento feito por Malala Yousafzai ao ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2013, quando tinha 17 anos. Olha que interessante, né? Hoje, o Afeganistão vive um terror com a questão que o Talibã retomou o poder que ele tinha perdido há 20 anos. E essa moça, ela traz uma história, né, que ela foi baleada, porque ela estava estudando, a menina não podia estudar, ela estava estudando, e ela foi baleada, né? E ela vem, traz todo um depoimento, ganhou um prêmio e tudo mais. Olha a coincidência com esse momento que a gente vive hoje, né? O Afeganistão novamente foi ocupado pelos talibãs, e eles têm uma lei muito fechada, muito restrita, onde a mulher não pode estudar, né? Tem várias coisas que eles haviam conquistado, né? Tem 20 anos, né, que eles haviam conquistado nessa transição, e agora o Talibã retoma e eles estão vivendo um caos. Não sei se vocês já viram nos jornais as pessoas dependuradas nos aviões querendo fugir, né? As pessoas desesperadas, as estradas lotadas, eles querendo fugir por medo desse sistema, né? Que é muito triste, né? Você tá acostumado com um tipo de vida, você tinha um estilo de vida, de repente conseguiu liberdade, conseguiu prosperar e ter que retroceder, voltar atrás. Eu espero que fique tudo bem, que dê tudo certo. Mas voltando pra cá, eu tenho aqui a Malala, né? E aí eu tenho toda aqui falando a história dela. É interessante que vocês leiam, ó. Excelentíssimas majestades, ilustres membros do comitê norueguês, queridos irmãos e irmãs, ó. Excelentíssimos, né? É um pronome? Mas vamos descobrir, é um pronome de quê? Né? Ele substitui o quê? Ou ele acompanha o quê? Lá na página, vamos ler só aqui rapidinho o que fala sobre ela. Malala Yousafzai é uma adolescente que, mesmo vivendo em uma comunidade dominada por um grupo terrorista, que no caso era o Talibã, lutou por seu direito de estudar, por defender seus ideais de liberdade e o direito das meninas à educação. Foi perseguida pelo Talibã e atingida na cabeça por um tiro quando voltava de ônibus da escola. Surpreendentemente, Malala sobreviveu e hoje atua em campanhas desenvolvidas pelo Fundo Malala,
uma organização sem fins lucrativos de apoio à educação em comunidades de diferentes lugares do mundo, né? Muita coincidência mesmo. Eu acho que isso é até pra gente ter uma reflexão, né? Que a gente vive uma certa liberdade, pode estar estudando, pode estar buscando essa melhoria de vida, e muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente deixa de lado por conta, ah não, a minha internet não é tão boa, ah não, eu não consegui pegar o livro didático, que são pequenos obstáculos que, em comparado com a história dessa moça, né, são insignificantes, ok? Lá na página 136 traz uma designação. Os pronomes são palavras cujo sentido é construído de acordo com o sentido das palavras que eles retomam. Olha, então o pronome, ele retoma o sentido das palavras, sim. Por isso que ele é chamado de anafórico, tá? Quando ele retoma algo que foi falado anteriormente, nós chamamos de anafórico, tá? Antecede, acompanham ou que fazem referência. Ele pode ser anafórico ou catafórico. Então, o pronome, ele vai, só para guardar bem aí na cabecinha de vocês, ele vai retomar, ou ele vai antecipar, ou vai acompanhar, ou vai fazer referência ao termo que ele se refere. Aí nós temos vários tipos de pronomes, já na página 137. Nós temos os pronomes pessoais e possessivos. Os pronomes pessoais, eles são fundamentais, né, no nosso dia a dia. E a gente precisa muito saber os pronomes pessoais para escrever um texto, para falar, para tudo na vida, para usar um verbo. Então vamos lá. Os pronomes pessoais. Eu, primeira pessoa do singular, uma única pessoa. Tu, segunda pessoa do singular, pessoa com quem eu falo. Eu, a pessoa que fala. Ele ou ela, né, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. A professora, então, os pronomes se dividem em singular e plural? Sim. Primeira, segunda e terceira do singular. Eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira do plural. Nós, vós, eles ou elas. E vocês sabem que nós usamos os pronomes pessoais para conjugar os verbos, que é outra classe gramatical que nós vamos estar estudando. Ok? Até aí? Além dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos. Gente, pronome possessivo, o nome já está dizendo, ele indica posse. Este celular é meu. Nossa, meu, posse. Deixa eu ver aqui. Algo que seja feminino. Não tô achando nada por aqui. Mas vamos lá. Essa aliança é minha, né? Minha. O celular masculino, meu. A aliança feminino é minha. Ah, professora, então os pronomes eles vão concordar com o termo que ele se refere? Sim, foi o que nós falamos anteriormente. Vamos ver os principais pronomes possessivos. Na página 137 está escrito assim. Pronomes possessivos são aqueles que dão ideia de posse, pertencimento, sentimento de pertencer. Eles também têm singular e plural, assim como os pronomes pessoais, tá? Então, vamos lá. Singular, primeira pessoa, meu, minha. Singular, segunda pessoa, teu, tua, tá aqui na página 137 do livro. Singular, terceira pessoa, seu, sua. O português brasileiro informal, né? As pessoas geralmente, o informal, como que a gente fala no dia a dia? Nós usamos meu, minha mesmo. Na segunda, nós usamos aqui no Acre, teu, tua, seu e sua. A gente acaba usando o seu e o sua em segunda. E na terceira, a gente acaba usando dele e dela, né? Isso é no português do cotidiano, no dia a dia, né? Aí nós temos o plural. Primeira pessoa, nosso, nosso, nossas. Plural, segunda pessoa, vosso, vossas. Plural, terceira pessoa, seu, seus, suas. Como que nós usamos no português brasileiro informal? Nós usamos assim. Nosso, nossa, seu,
pra primeira, aí pra segunda, seu, sua, de vocês, né? A gente fala, é de vocês, né? Nós usamos, ao invés de você usar que é vosso, a gente fala que é de vocês. É de vocês. E no plural, deles, dela. É deles, é dela, né? Nós não usamos é seu, são seus, são suas. Nós dizemos é dele, é dela. Isso no nosso português brasileiro informal. Muito bem. Aí aqui ele vem na página 138 trazendo os pessoais, né? Que aí nós vamos ter divisões. Pronomes pessoais, a referência que ele traz são aqueles que se referem aos participantes da situação discursiva, tá? Os pronomes pessoais utilizados atualmente no português brasileiro são apresentados no seguinte quadro. Nós temos o singular, nós temos o plural. No português brasileiro formal, aí nós temos aí a primeira, o eu, ele vai funcionar como sujeito, ó. Eu comprei um carro, um sonho, né? Eu comprei um carro, eu, o sujeito. O tu, o você, o senhor e a senhora, né? Aí ele tem aqui, ó, o sujeito eu, complemento, né? Quando é primeira pessoa, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu, nós usamos você, o senhor ou a senhora, é a pessoa com quem eu falo, são os pronomes que nós usamos. E aí nós temos, quando eu vou completar, né? Te, contigo, que é a preposição, mais o senhor com a senhora. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, é assim que nós usamos mesmo. O complemento, o, a, lhe, se, si, consigo, né? Quando nós vamos completar um sentido aí de um verbo. O plural, nós, primeira pessoa, nos, conosco. Segunda pessoa, vós, os senhores e as senhoras. Vos, convosco, preposição, mais os senhores, mais as senhoras. Terceira pessoa do plural, eles, elas, os, as, lhe, se, si, consigo. Eu lembro que a minha professora de português fazia decorar. Te, contigo, se, si, consigo. A gente não sabia nem o significado, nem para que eu usava, nem que era um complemento, mas sabia decorado. Né? Muito legal a forma como o estudo vem evoluindo. Muito bem. Aí, aqui a gente tem, no quadro, na página 138, a gente tem o português brasileiro informal. Eu, a gente, né? Nós usamos, a gente vai. Você, no singular, você, tu. Na terceira do singular, ele, ei, ela. Complemento, eu, me, mim. Preposição, mais eu, mais mim. Na segunda do singular, você, se, te, ti. Você, doce, você, né? E na terceira do singular, ele, ela, lhe, preposição, mais ele, mais ela. Isso é no português brasileiro informal. O plural, a gente, preposição mais a gente. Você, a segunda do plural, vocês, seis, preposição mais vocês, mais vocês. Terceira do plural, eles, eis, ela, preposição mais ele, preposição mais eis e elas. Aí ele conta aqui uma historinha que os pronomes pessoais, né, também são pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, utilizados quando o falante se dirige a interlocutor específico. Lá na antiguidade, não era usual alguém se dirigir diretamente a seu interlocutor, como nós fazemos hoje. Ei, você, tu, né? Tinha todo um fricote, né? E aí esses pronomes serem classificados como terceira pessoa. Hoje em dia se utiliza no Brasil basicamente as formas de tratamento você, né, ou tu, em alguns lugares. Quando se tem uma relação de maior intimidade. Senhor, aqui no Acre a gente usa muito. Senhor, senhora. Eu lembro que eu chamava meu sogro de senhor, seu Paulo, Dona Celeste, eles falavam, ai, senhor tá no céu. Porque lá no Rio de Janeiro, eles não têm esse hábito de chamar as pessoas mais velhas por senhor ou senhora. Isso é um hábito nosso aqui da região e de outras regiões também, tá? Quando se quer indicar distanciamento entre os interlocutores por hierarquia, por respeito, diferença de idade, assim sucessivamente. Vamos ver a evolução do você. Olha só, lá na antiguidade era vossa mercê, depois vós me ser, depois vós me ser, depois vós me ser, depois vansun ser, você, você e hoje se. Ah, professor,
professora, então a língua portuguesa, ela é viva? Sim, ela é falada por falantes vivos, dentro de uma sociedade, com vários contextos, várias situações acontecendo. Então, ela vai ali, ó, evoluindo. Vocês podem ver que tem palavras hoje que a gente fala bem menor. Nosso cérebro mais acelerado, a rotina mais acelerada, a questão da internet, das redes sociais, isso tudo vai influenciando para essa transformação da língua portuguesa. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já está com 15 minutos, e vou iniciar outro vídeo. Então, a gente falou dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos, ok?